Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por nos atender, deputado, nesta manhã. Bom, primeiro, os grandes desafios da Câmara, do Congresso, nesse primeiro semestre, e eu gostaria de começar por um tema que está dominando os debates, que é a reforma da Previdência. O que pode se prever ainda nesse primeiro semestre de discussão e até votação da reforma? O senhor acredita nessa possibilidade? Eu acredito. Se a gente olhar o prazo que correu a reforma no governo anterior, eu acho que ali no final de maio, início de junho, acho que a Câmara tem condições de já começar a votar a matéria e depois, se aprovado, claro, encaminhar ao Senado Federal. Presidente, o senhor acompanhou de perto toda a negociação envolvendo a reforma encaminhada pelo presidente Michel Temer, que saiu lá do então Ministério da Fazenda com regras bastante duras. Que tipo de reforma o senhor acha, pelo que o senhor conhece, da atual situação do plenário, que tipo de reforma o senhor acha que os deputados estão dispostos a aprovar desta vez? Olha, para mim a grande preocupação em relação à reforma da Previdência é a comunicação. A gente acompanhou como é que ela foi destruída com temas que não existiam dentro da reforma. Esse, para mim, é o grande problema, é que você consiga comunicar o que de fato você vai fazer. Não deixar que alguns contaminem a reforma com falsas informações. Alguns que defendem e não defendem os seus direitos, que são legítimos, claro, sim, ficam falando coisas que muitas vezes não são verdadeiras. Hoje mesmo comecei a receber no meu WhatsApp. A reforma não tinha que atingir o trabalhador, tinha que atingir o serviço público. Mas a parte mais importante da reforma é exatamente no serviço público, na regra de transição. Entendeu? Aí tinha que começar pelos políticos. A regra no Congresso Nacional já é desde 97, 60 anos de idade mínima. Nenhum outro poder do poder público tem idade mínima. E daqui para frente vai ser o regime geral, quando aprovada a reforma. Infelizmente ela não foi aprovada em 2017. Então, muitas informações que são vendidas como verdadeiras, elas não são. Por exemplo, toda vez falam que um deputado com 8 anos se aposenta. Não é verdade. Isso acabou em 97, há mais de 20 anos. Então, em vez de as pessoas estarem defendendo aquilo que acreditam do seu benefício, do seu interesse, que é legítimo, ficam atacando de forma difusa para gerar um ambiente de contaminação da reforma que muitas vezes não é verdadeiro. Então, acho que o grande desafio, principalmente do governo, assim que ele for encaminhar a reforma, é que ele tenha uma estrutura de comunicação, de diálogo com a sociedade, que não deixa ela ser contaminada como a anterior foi contaminada. Presidente, há 2 semanas atrás nós conversamos aqui com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, e ele foi muito claro, porque ele conhece bem essa matéria, e ele disse o seguinte, que o governo ia se aproveitar daquela matriz de reforma da Previdência que já tramita na Câmara, que começou lá em 2017, o senhor bem disse aqui, e que a partir dela seria feito um aperfeiçoamento. Regimentalmente ou tecnicamente é possível a partir disso? Vai ser feita a partir da reforma que já existe? Essa é uma base da reforma que já dá para trabalhar com ela? Olha, para você utilizar a reforma que ficou e apresentar uma nova, para que você possa pensar uma na outra, elas precisam estar em momentos iguais, né? Então, a reforma nova, ela tem que chegar no Congresso, passar pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Especial. Aprovado na Comissão Especial, ela estará no mesmo momento da anterior. E aí sim você pode juntar uma na outra. Agora, juntar uma na outra agora é misturar coisas em períodos completamente distintos, desrespeitando o regimento da casa. E você sabe que quando você desrespeita as regras, né, no primeiro momento pode parecer bom para o governo, no segundo momento não ter regras certamente gera uma insegurança na tramitação de projetos da Câmara para qualquer um dos poderes. Presidente, há 2 debates aqui em Brasília envolvendo a reforma da Previdência. Claro, vários outros, mas semana passada concentrou principalmente na questão da idade mínima e da inclusão dos militares na reforma. Eu queria saber qual é a sua opinião a respeito da possibilidade de uma idade mínima única para homens e mulheres em 65 anos e da inclusão dos militares nesse primeiro momento já da reforma da Previdência. Olha, pela informação que eu tenho, os militares, o governo vai encaminhar o projeto, porque a reforma dos militares não é emenda constitucional. E a questão da idade mínima, eu acho que a gente tem que esperar o que o governo vai decidir. Não adianta ficar especulando aqui. Eu acho muito difícil, pelo que eu acompanho nesses últimos anos, você ter uma idade mínima igual de homens e mulheres.
acho muito difícil aprovar 65 anos, mas para mim tudo isso é matemática, é conta. Se você vai ter uma idade mínima menor, certamente você vai ter que ter uma transição um pouco mais rápida, entendeu? Em vez de ter uma transição de 20 anos, você vai ter que ter uma transição de 10 anos, você vai ter que ter uma transição onde o impacto fiscal de curto prazo seja atingido o objetivo. Então, eu acho que a gente precisa ter clareza dessas coisas, porque muitas vezes o servidor público, a sociedade como um todo, acha que a reforma vem para prejudicar alguém. Eu acho que é a última oportunidade que nós temos de fazer uma reforma diferente do que fez Grécia, mas principalmente Portugal e Espanha. E Portugal, por exemplo, acabou com o direito adquirido e cortou as aposentadorias como a Espanha. Então a gente não precisa chegar nesse ponto. Se a gente conseguir ter uma regra de transição, onde cada um ajude um pouco, trabalhando um pouco mais, principalmente no setor público, a gente consegue equilibrar o sistema previdenciário, controlar a relação de crescimento do endividamento, relação dívida-PIB, né? O crescimento do endividamento público brasileiro, que é um fator muito importante, né? E todo mundo ajuda um pouco, sem precisar cortar nada de ninguém, sem tirar um real da aposentadoria de nenhum brasileiro. Eu acho que essa é a importância da gente ter capacidade de comunicação, entendeu? Então, por isso que é importante o diálogo. Agora, vamos esperar o que o presidente vai mandar. Eu acho, assim, mesma idade difícil, acho 65 anos difícil, e acho que a gente tem que ter, assim, muita transparência, sentar na mesa e vendo que não vai ser possível 65 anos, e não vai ser possível idade igual, né, para homens e mulheres, como é que vai ser a transição, qual é o impacto disso nas regras de transição que serão apresentadas. Sempre é importante, o senhor fala da mensagem, né, de explicar isso para a população, trazendo para a nossa realidade aqui. Hoje a nossa reportagem mostra que o rombo da Previdência levou praticamente 1/3 de toda a arrecadação do Rio Grande do Sul no ano passado. Nos últimos 10 anos, presidente, o estado do Rio Grande do Sul desembolsou quase 100 bilhões de reais em valores corrigidos para cobrir o rombo da Previdência. Esse é um assunto importante também para os estados, né? Como é que o senhor vê isso? Estados e municípios. É fundamental. A reforma, claro que ela talvez no curto prazo possa ter um impacto maior nas contas dos estados e dos municípios, mas principalmente dos estados, do que na própria União. Então é importante que a gente, esses dados que você apresentou do Rio Grande do Sul, que podem, certamente serão muito parecidos do Rio de Janeiro, no Minas Gerais e outros estados, é a demonstração que às vezes o sistema está desorganizado, sendo poucos, não que não sejam legítimos, fizeram um concurso de forma legítima, a regra não foram eles que criaram, mas todo mundo tem que ajudar, porque na hora que o Estado gasta tanto com previdência, acaba que está faltando professor na escola, está faltando médico no hospital, está faltando polícia na rua. Não que a gente deva fazer esse jogo tão simples, que não é tão simples assim, mas a conta pública do Rio Grande do Sul de outros estados, ela foi se deteriorando e a capacidade do Estado de responder às demandas da maior parte Está muito ruim a ligação, presidente. Nós vamos tentar refazer a ligação, presidente. Oi. Agora está melhor. Vamos lá. Então eu acho que a gente precisa dar muita clareza nesse debate dos números, das contas, que às vezes o cidadão está reclamando de um problema, de um serviço que o Estado já não consegue mais cumprir, né? E não sabe os motivos. Então a gente precisa organizar isso, respeitando o direito de quem se aposentou, respeitando que vai se aposentar, mas pedindo a todos, principalmente os que ainda vão se aposentar, claro, ninguém quer mexer no direito de quem já se aposentou, e pedir a ele, olha, vamos trabalhar, vamos ajudar um pouco aqui, trabalhando mais um pouco, para que a gente possa equilibrar as contas, a gente possa ter uma idade mínima para todas as categorias do serviço público, para que todos ajudem a que o Estado possa, cada um dos estados possa voltar a reorganizar suas contas. Presidente, em tese, o governo teria maioria no plenário da Câmara. A gente sabe que, na prática, quando se trata de um assunto polêmico, como a reforma da Previdência, não é bem assim. Hoje, se o senhor colocasse para votar hoje a reforma, que a gente nem sabe que cara tem ainda, mas se fosse votada hoje, o governo teria votos para aprovar a PEC em primeiro turno e encaminhar para o segundo? Olha, eu nem comecei a fazer essa conta, mas olhando o ambiente inicial, seria de alto risco você votar uma matéria dessa importância sem ela estar organizada. Então, eu acho que tirar a Previdência do debate governo e oposição a nível federal. A reforma da Previdência atende ao governo do Rio Grande do Sul, que é do PSDB, atende ao governo federal, que é do PSL,
atende ao governo do Piauí, que é do PT. Então, a gente tinha que tentar tirar a Previdência desse debate mais político, mais ideológico, mais de governo e oposição, e trazer ele para um debate com mais racionalidade, onde todos possam participar do debate e ajudar com uma solução. Isso eu digo estados e municípios, porque se a gente ficar nesse debate de governo e oposição, vai ter sempre o risco da gente não conseguir avançar naquilo que a gente precisa avançar num tema que é tão decisivo para o futuro do Brasil, como a organização da nova Previdência Pública brasileira. Presidente, uma outra questão de minha parte, a última questão aqui, sempre que se debate a situação fiscal dos estados, vem à tona a Lei Candir e a falta de regulamentação sobre a Lei Candir, que foi sancionada lá atrás, mais de 20 anos atrás, em 1996. Essa lei isenta o ICMS de exportações de produtos não industrializados. Só que o governo federal, a União, já fez diversas promessas de ressarcir parte das perdas. Esse é um debate que passa pelo Congresso. Qual é o seu entendimento sobre isso? Olha, eu já conversei com o governador Eduardo, nós vamos iniciar esse debate, já conversei com parte da equipe, com 2 pessoas da equipe econômica, para que eu possa avançar nesse debate com o Paulo Guedes. É importante que se dê uma solução, até porque está se construindo uma solução via judiciário, via Tribunal de Contas da União, o que não é um caminho adequado. Quem faz leis é o Congresso Nacional. Nós temos que fazer esse debate também com o Poder Judiciário e o órgão auxiliar do Congresso Nacional, que é o Tribunal de Contas. Mas o grande problema sempre da solução para a Lei Candir é o mesmo problema que o Rio Grande do Sul tem. O governo federal cada vez tem menos recursos livres à disposição, discricionários, né, para investimentos ou até para um acordo com os governos estaduais. Então é importante que se encontre um caminho de transição e o valor possa ir crescendo ao longo do tempo. Com a aprovação da reforma da Previdência, você vai ter um cenário diferente da arrecadação da União, onde eles poderão compartilhar com mais tranquilidade recursos, mas acho que uma solução, mesmo que ela seja crescente, precisa ser organizada, já que é um tema que atinge muitos estados brasileiros e que precisa de uma decisão definitiva por parte do Congresso Nacional. Presidente, eu queria perguntar para o senhor a respeito do plano de segurança. O ministro Sérgio Moro disse que assim que o presidente saísse, tivesse alta, ele encaminharia esse plano à Câmara dos Deputados, ao Senado. Lhe pergunto, é possível tramitar em 2 temas de tanto peso, tanta importância quanto a Previdência e o plano de segurança? Qual é um cronograma que o senhor acha possível para o plano de segurança? Olha, a decisão de encaminhar é do presidente. Se ele encaminhar, o Congresso vai debater, a Câmara vai debater e depois o Senado. Né, sabendo que no plenário a prioridade, né, de projetos com tamanha importância, como são esses 2 projetos, certamente o primeiro deve ser a Previdência. Mas não tem porquê, se o governo encaminhar, a gente não fazer o debate nas comissões temáticas. Certamente a Comissão de Educação e a Comissão de Constituição e Justiça. Fazer o debate primeiro técnico na área de segurança, depois o debate mais da constitucionalidade e do mérito na área jurídica, para que a gente possa avançar também com esse projeto que a gente sabe que também é muito importante para o Brasil. Presidente, olha, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã, um bom dia, boa semana para o senhor. Alô? Caiu a ligação na saudação final, Carolina Bahia. Mas olha a qualidade. Claro. Eu não sei se o presidente já está aqui na Câmara ou está na residência oficial, mas são 2 pontos nobres aqui em Brasília. Não teria porque ter um telefone tão ruim. A telefonia é brabo.